Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8. Gênesis 6, de 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Até aí, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos reúne na sua presença. Obrigado porque com irmãos em toda a face dessa terra, por onde o teu evangelho passou, aonde a tua palavra tem chegado, assim como nós, filhos do Senhor, tem se reunido na sua presença. E aqui, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, nos abençoe com o teu Espírito Santo, nos iluminando diante desse texto da sua palavra, e assim fale conosco, edifique as nossas vidas, nos alerte, ó Deus, nos deixe alertas para aquilo que são as situações, as circunstâncias na nossa própria vida, mas também aquilo que o Senhor tem para nos falar, que são as verdades espirituais e que porventura nós não estejamos vendo. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Então os irmãos já sabem, nós estamos falando sobre coisas velhas e coisas novas, falando sobre Gênesis e João, mas não necessariamente João tem coisas novas e Gênesis coisas velhas, As coisas novas e velhas, elas estão em vários lugares. São velhas não no sentido de que já são ultrapassadas, sem sentido, mas no sentido de que elas podem estar esquecidas e precisam ser lembradas. E coisas novas, no sentido de que Deus precisa trazer a interpretação correta das boas novas do Evangelho, tanto sobre o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, à luz da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então nós estamos nesse tema, expondo Gênesis e expondo o Evangelho de João. E hoje estamos aqui em Gênesis capítulo 6, do verso 1 a 8, e diante desse texto, eu quero perguntar para você o seguinte: você já se sentiu perdido em relação a você ser um cristão nesse mundo? Ou quem sabe a sua fé tenha balançado, a ponto de você ter se sentido enganado pela pregação do Evangelho, enganado pela fala da existência de Deus, quando você olha ao redor e procura pela justiça de Deus, quando você olha ao redor e parece que você vê mais corrupção, mais pessoas se dando bem na injustiça, mais pessoas promovendo a maldade e conseguindo promover a maldade, e de repente você, em algum momento da sua história, sofreu alguma injustiça, ou quem sabe agora esteja orando por alguma coisa e Deus ainda não respondeu, e aí você diz: onde está Deus agora? O que Deus está fazendo? Onde que está a mão de Deus nesse instante, em que tantas coisas erradas estão diante de nós, em que a gente, como filhos de Deus, através da oração, e Deus nos garante que nós somos recebidos na sua presença em Cristo Jesus, a gente coloca diante de Deus, mas parece que ainda não resolveu.
Os maus parece que estão se dando bem e justos estão sofrendo injustiças. Semana passada, nós pensamos sobre a igreja perseguida e vimos pessoas relatando sobre a violência que sofreram, a violência que os seus pais sofreram, que filhos, irmãos sofreram, violência que eles mesmos sofreram, mas violência que levou pais, levou irmãos, levou filhos, tirou a vida. Mas naqueles países a maldade ainda está acontecendo. Pensando sobre isso, eu me lembrei de uma coisa que eu já lembrei outras vezes. Aconteceu em 1998, mas eu ainda me lembro. Eu me lembro de uma cena de um teatro que eu participava, um musical. E esse musical se chamava Jesus de Nazaré, a história que mudou a história. E aí as músicas eram cantadas, os avisos eram dados. Depois de um momento se anunciava que a peça começaria. Eu não me lembro se antes tem um vídeo com alguma coisa ou se já era direto essa cena. Mas as luzes se apagavam. Então, no centro do palco, tinha uma luz por onde ia entrar um personagem. E esse personagem entrava desesperado e ele dizia: onde está Deus agora? Por que ele fazia isso? Ele fazia isso diante do desespero de que haviam matado a Jesus, naquele momento da peça. Era José de Arimateia. José de Arimateia, naquela peça, dizia: onde está Deus agora? Porque a maior das injustiças foi cometida pelo homem. E agora, o que será de nós? O que é que está acontecendo? O que é que Deus está fazendo? E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus, Ele não está indiferente às mais diversas situações, principalmente à corrupção do gênero humano. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós percebemos uma progressão da maldade, um aumento da maldade, que começa, é claro, lá na queda. Nós vemos a criação em Gênesis, e por isso que é bom a gente caminhar texto a texto, mas nós vemos essa progressividade. Primeiro, a desobediência do homem e da mulher, quando eles não quiseram viver na presença de Deus, mas quiseram a independência de serem parecidos com Deus. Depois nós vemos um assassinato, um irmão mata outro irmão. Pasmem, porque ele queria eliminar a concorrência e ser aceito por Deus em adoração. Depois, a Bíblia vai mostrar que Deus traz juízo sobre a vida de Caim, esse irmão que matou Abel. E Deus diz assim: olha, você vai andar errante por sobre a terra. Ele desobedece. Nós vemos então a descendência no capítulo 5, no capítulo 4 e 5, nós vemos as descendências, tanto de Caim quanto de Abel. E aí nós vemos a descendência de Caim. E na descendência de Caim, a maldade, ela vai crescendo. Mesmo que há ali desenvolvimento de tecnologia, há desenvolvimento de uma cultura rural e desenvolvimento da música, mesmo diante dessas coisas, nós vemos que essa descendência, ela se afasta de Deus, a descendência de Caim. E nós temos um contraponto, que são os descendentes de Adão, os filhos de Deus. Mas agora, no capítulo 6, nós chegamos ao auge disso tudo. Por quê? Porque no capítulo 4, nós vemos aqui o começo da história do homem fora do jardim. E esse primeiro momento vai terminar aqui no verso de número 8. Por quê? Porque no verso de número 9 nós lemos: eis a história de Noé, ou eis a geração de Noé, alguma coisa, um toledote, como diz aqui o texto, as marcações. No verso 5 nós temos isso de novo. Esse é o livro da genealogia, ou a história, ou a geração da genealogia de Adão, e assim também a geração de Caim. Então nós temos um texto que vem até aqui, no versículo de número 8, e que conta como é que a humanidade, ela chegou aonde chegou, mas mostra também qual é o papel, onde que Deus está e o que Ele está fazendo. Então, quando nós olhamos para isso, nós também somos desafiados a olhar ao nosso redor e saber aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo diante da multiplicação, da corrupção dos homens na terra, diante do aumento da maldade, diante dos homens cujo coração agora tem todos os seus desígnios maus, o que é que Deus está fazendo? Em primeiro lugar, Deus,
está demonstrando a sua paciência. Deus está demonstrando a sua paciência. Veja que Deus é longânimo. Deus, ele não julga rapidamente. Deus, ele dá um tempo de arrependimento para os homens. Nós vemos aqui, nesse texto, que a partir do momento em que ele decide trazer juízo sobre os homens, está escrito aqui no verso de número 3, que os seus dias, ou o tempo que eles terão para arrependimento, será de 120 anos. Deus, então, chega a essa conclusão, mas Deus tem paciência até aqui. Porque Deus já teve paciência por causa da sua graça lá atrás, quando o homem desobedeceu a Deus, e o texto da Bíblia dizia, certamente morrerás. Mas por causa da promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, então as gerações da humanidade, elas continuam. E isso vai acontecendo, até que chega aqui, e Deus está tendo paciência. Veja o verso 1, quando a gente olha, a primeira frase diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. O que é multiplicar-se o homem na terra? Multiplicar-se o homem na terra não é algo ruim, é uma bênção de Deus. Se você se lembrar, na criação do homem, foi dado ao homem a bênção de se multiplicar e encher a terra. É claro que o pecado agora transforma a bênção de Deus em uma coisa complicada. O que deveria acontecer através da multiplicação do homem, que é a imagem e semelhança de Deus? Deveria ser coberta a terra pela glória de Deus, ou seja, o homem que traz a imagem de Deus, aonde ele chegasse, ele deveria exaltar os atributos perfeitos de Deus, sua bondade, sua justiça, sua grandeza, sua majestade. O homem deveria encher a terra da bondade de Deus e da glória de Deus. Mas agora o pecado transforma isso. E aonde o homem está na terra, a terra é coberta de maldade. O homem então se afasta de Deus, e aquilo que é bênção nas mãos do pecador se torna uma maldição, não só para si mesmo, mas para aqueles que estão vivendo nessa maldade. Não é à toa que quando o pai de Noé, ele põe o nome de Noé, ele diz lá no verso 29 do capítulo 5, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. O homem está sentindo o peso de viver diante daquilo que deveria ser bênção, mas agora por causa do pecado, isso é maldição. E aí nós continuamos lendo, e diz aí no verso 2, que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E aí na semana passada, na vez passada que nós falamos sobre isso, nós falamos já que há algumas visões a respeito de quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens. Há 3 visões. A primeira delas diz que os filhos de Deus são os anjos, e daí vêm os gigantes. Mas isso não é possível, porque Jesus vai dizer que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Também não é possível dizer isso, porque os filhos de Deus, muito embora os anjos sejam chamados de filhos de Deus em alguns textos do Antigo Testamento, os demônios são chamados de demônios, são chamados de hostes, são chamados de legião, mas não de filhos de Deus. Se estes fossem os anjos bons, eles nunca fariam isso, porque isso era contra a vontade de Deus. Nós temos ainda argumentos do próprio texto aqui. O contexto próximo, ele não vem falando de anjos, mas a partir do capítulo 4, ele vem falando da saga do homem, que envolve a sua devoção, ou seu afastamento de Deus, e o seu relacionamento, como é que o homem se virou no mundo caído. E aqui não estão os anjos. E o próprio contexto, aqui do próprio texto, diz assim, no verso de número 5, ou melhor, no verso de número 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120
120 anos. E aí diz no verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Não há nenhuma punição contra seres celestiais. Mas o castigo de Deus, ele vem sobre o homem, e sobre quem o homem está sujeitando? A própria natureza, a própria criação. Então, o próprio texto deixa isso claro, e nós vimos lá, também na outra vez, que Adão é chamado de filho de Deus, quando nós olhamos para Lucas capítulo 3, versos 36 a 38, quando nós temos a mesma genealogia que está aqui de Adão, e nós vemos que eles são chamados, que Adão é chamado de filho de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? A corrente, essa corrente diz que são os anjos, mas eu não creio que sejam os anjos por causa de todos esses argumentos. Outra corrente diz que talvez esses que são os filhos de Deus eram pessoas nobres, que vêm da linhagem de Sete, e que por causa de interesses pessoais, eles então vão atrás de casamentos, e por isso que o resultado disso também é pessoas poderosas e de grande renome. Mas não é o que o texto dá a entender. O que o texto vem falando são de duas gerações: a geração da mulher e a geração da serpente, da inimizade que haverá entre o descendente da mulher e a serpente. E aqui nós vemos essa inimizade, infelizmente, se tornando amizade. Então, aquilo que nós cremos, embora haja essas interpretações, é que esses filhos de Deus e as filhas dos homens é tão somente aquilo que o texto nos leva a compreender aqui, naturalmente, que essas duas gerações, as gerações daqueles que são piedosos, se misturaram com a geração daqueles que são os ímpios. A geração de Sete, misturada com a geração de Caim. Então, essa é a interpretação mais clara, mais lógica, mais próxima do texto, embora haja pessoas que creiam aí que tinha anjos e que esses gigantes vieram dos anjos. Quando a gente olha aqui, no verso 4, quando fala dos gigantes, não há algo que diz assim, olha, por causa dos casamentos é que vieram a existir gigantes. O texto da Bíblia simplesmente diz, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Não está dizendo que foi causado pelos casamentos com os anjos. Então aqui nós estamos vendo as duas gerações se misturando. E o resultado disso é o que está no verso de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E pasmem, irmãos, qual é a causa nesse texto? Qual é a causa nesse texto desse ponto de maldade? O que você acha? Pense um pouco, dê uma olhada. Qual é a causa? A causa é o casamento misto. Há dois blocos aqui que falam sobre o casamento misto. Diz os versos 2 e 3 e depois versos 4, o verso 4. Os versos 2 e 3 diz assim no seu começo: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, ou seja, ele não é espiritual, ele é carnal. De que maneira ele escolheu a sua cônjuge? Carnalmente. Como que ele escolheu? Vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres que entre todas mais lhes agradaram. E eu gostaria que você voltasse aí comigo, no capítulo 3, o verso 6, e prestasse atenção nos verbos, que é aí no verso de número 6, pouco antes de Eva pecar. Veja o que diz aí: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos, ou seja, agradável à mulher, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Então nós temos a mesma sequência. Como é que
os homens, os filhos de Deus aqui, estavam escolhendo as suas cônjuges. Estavam escolhendo não de uma maneira espiritual, não pensando na missão de Deus, a respeito de cuidar de toda a terra, de administrar tudo para a glória de Deus, de continuar cultuando a Deus, assim como a geração de Sete, a partir do filho de Sete, então, começa-se a adorar a Deus novamente. Mas não se pensa em perpetuar a adoração, em viver na presença de Deus, mas o padrão aqui é totalmente carnal, é um padrão egoísta. Eu não estou dizendo com isso que a gente não pode, ou que você que é solteiro não pode procurar alguém que tenha beleza para se casar, não é isso. Mas o critério primeiro não é a beleza. E a Bíblia vai falar no Novo Testamento contra a sociedade da luz e das trevas. Nós vamos acompanhar na vida e reinado de Salomão a tragédia que foi o seu casamento com pessoas que não eram do povo de Deus. Nós acompanhamos em muitos outros lugares alertas para que o povo de Deus não se misturasse com pessoas dos povos que mereciam o juízo de Deus. E essa não é uma questão étnica. Antes que você entre nessa questão assim de, puxa, é um semitismo ou é antissemitismo, é isso, é aquilo. Não, a questão é espiritual. É espiritual. A questão não é só se era da outra geração. A questão é que a outra geração era ímpia, estava longe de Deus, tinha outros valores, tinha outros princípios, torcia a palavra de Deus, não adorava a Deus. A outra geração era sua própria salvadora, era autônoma, virou as costas para Deus, uma geração baseada na desobediência de Caim, uma geração rebelde a Deus. E aqui então, por causa da beleza das pessoas, eles se casaram. Então se casaram por causa da beleza, por causa daquilo que lhes agradava, ignorando a vida com Deus dessas outras pessoas. Mas continua falando sobre casamento. Começa falando no verso 4 o seguinte: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Por que essa frase está aqui? Ela está preparando a gente para uma outra coisa que era buscada através dos casamentos não espirituais. Então os gigantes na terra, eles são maiores, eles são mais fortes. E nós já vimos que lá com Lameque, a maneira de conquistar poder era assassinato e violência. Veja o que o texto vai dizendo. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, veja o que diz depois do ponto e vírgula, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então são duas coisas que são buscadas aqui: poder, a custo da força, e um nome conhecido na antiguidade. Os casamentos então provavelmente eram feitos buscando uma geração forte que pudesse dominar através da força, porque esse era o princípio que vem lá de Caim, mas ao mesmo tempo casamentos para preservar nomes, para preservar riquezas e para continuar aqueles que já eram conhecidos como nobres, como ricos, para preservarem suas riquezas terrenas, para preservarem os seus nomes. Então os casamentos, eles eram motivados pelo egoísmo do homem e não por piedade a Deus. E é por isso que Jesus vai dizer: olha, naquele dia em que for o tempo da minha volta, assim como nos tempos de Noé, os homens vão estar se casando e se dando em casamento. O problema não é o casamento. O problema é se o casamento está sendo espiritual ou carnal. Se nós estamos pensando naquilo que Deus quer de nós, se quando nós vamos nos casar, nós prestamos atenção naquilo que Deus quer de nós, o homem, qual é a minha missão como crente? E quem é a pessoa que vai ser submissa ou que vai vir junto comigo na missão? Se você, como mulher solteira, você vai olhar para essa pessoa que você vai se colocar debaixo da sua autoridade, e essa pessoa vai ser aquele que vai te conduzir nos caminhos do Senhor,
ou se essa pessoa vai ser alguém que vai te conduzir para longe do Senhor. Agora, preste atenção, muitas vezes, nós achamos assim que a amizade com o mundo, ela vai nos trazer um benefício, e nós vamos dar um testemunho melhor. É ou não é verdade? Quantas pessoas acreditaram em namoros evangelísticos? Ah não, né, vem convencer o pastor Ramon aqui, e o pastor Lucas. Nossa pastor, mas se você conhecer, não é crente, mas se o senhor conhecer, ó, é música, lembra lá da cultura lá? Ó, é música, agrônoma, né, entende de tecnologia, tem os seus princípios, mas não são os princípios cristãos, não são. E aí o que acontece geralmente? Então nós temos irmãos aqui na igreja que se casaram assim, e que o cônjuge se converteu, e estão na igreja. Eu conheço alguns, mas digo para você, né, por causa dos meus quase 50 anos, a minoria são aqueles que estão na igreja. A maioria saiu da igreja. Os irmãos acompanham o drama da minha casa, orando pela salvação do meu pai. Eu não sei se ele vai para o céu, ou se ele vai ser condenado eternamente. É um drama. Quando a minha mãe, ela tentava fazer o namoro evangelístico também, né? Depois de casada, primeiro disse, ó, leva os filhos lá para a igreja, a outra igreja. Mas aí não levou, porque não era de interesse do meu pai. Trabalho era o interesse que vinha antes, outras coisas. Minha mãe, graças a Deus, disse assim, se você não levar, eu levo. E ela nos trouxe. Mas houve sempre dramas com respeito a decisões motivadas por fé. A mãe está aqui, né? Mas eu vou falar só o começo dessa história. Uma vez eu acompanhei lá do meu quarto, quando meu pai descobriu quanto que a mãe dava para a igreja, de dízimo. Eu vou traduzir em outra frase o que ele disse. Isso é um absurdo, porque não entende das coisas espirituais. São pessoas que estão andando para lados diferentes. Cuidado. Veja aqui a ênfase que Deus dá no casamento nesse texto, a santidade do casamento. O casamento é uma instituição divina. Não fomos nós que inventamos o casamento. Nós precisamos entrar no casamento, nós crentes, nós que tememos a Deus, no temor do Senhor. E não trazermos as nossas ideias, para que Deus lá na frente dê uma carimbadinha assim, ó, achei legal. Foi ruim no começo, mas ó, achei legal. Mas nós precisamos cuidar com isso, para que os casamentos então sejam motivados por uma vida espiritual, e não por uma vida carnal. Então nós vemos isso aqui. E a outra coisa que a gente percebe, é que muitas vezes, não através do casamento, mas através de outras circunstâncias, nós queremos dar as mãos ao mundo, para nós sermos aceitos pelo mundo, para que o nosso nome não seja motivo de chacota, para que a gente naquele grupo não seja deixado à parte, ou extraoficialmente, e hoje nós já vivemos tempo em que você oficialmente pode ser considerado um opressor só por ser cristão, já no Brasil. Tem pessoas que processam cristãos dependendo da fala, dependendo do texto da Bíblia que você usa. Há lugares em que pessoas estão orando diante de locais públicos, e elas são retiradas de lá, na Europa, porque elas estão orando. Vocês já devem ter visto aquele vídeo da pessoa orando diante de uma clínica de abortos. O policial chega e pergunta o que ela está fazendo. Ela é crente, ela diz a verdade, diz que está ali orando. Ela simplesmente é levada para a delegacia para prestar depoimentos. E muitas vezes, irmãos, nós queremos dar as mãos para o mundo, na faculdade, nos negócios, nas amizades.
para que nós sejamos aceitos, para que nós sejamos abençoados pelo mundo e pelas pessoas do mundo. E a Bíblia é muito clara ao dizer que se nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E essa é uma escolha que precisa ser feita. É dessa forma, é nessa mistura, é nessa amizade, é nesse casamento, é nessa sociedade com o mundo, é que nós deixamos de ser sal da terra e luz do mundo, e passamos a ser como o sal insípido, que é jogado e pisado pelos homens. Foi assim que os crentes aqui se misturaram, e agora toda a humanidade está diante do juízo de Deus. Mas Deus, Ele vem com paciência, vendo tudo isso acontecer, mas a paciência dele acaba, e esse é o segundo ponto. Então, em primeiro lugar, Deus, Ele demonstra paciência para um mundo corrupto. Em segundo lugar, o que Deus faz diante da corrupção do homem? Deus decreta o seu juízo. A Bíblia deixa claro, no verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ele é o justo juiz, nada escapa de Deus. Então hoje pela manhã eu compartilhei com os irmãos que a nossa VAP sumiu, e que nós não vimos o que aconteceu, nós não soubemos o que aconteceu. Aí eu fui ver nas câmeras, tiraram as câmeras, estragou as câmeras, não colocaram de volta. Então eu não vi, mas Deus viu. E Deus sabia até mesmo o que passava no coração dessa pessoa que roubou a VAP. Talvez foi ela mesma que voltou e tentou entrar na igreja depois, não sei, ou foi outra, mas Deus também viu. Ainda bem que tinha um alarme, mas Deus viu o que se passava no coração dessa pessoa. Nós não sabemos o que fez com que ela não levasse nada. Talvez foi o alarme, mas talvez foi Deus, como quando protegia o seu povo, e o povo venceu guerras sem explicações, não sei, mas Deus viu, e Deus sabia. Hoje cedo, não fique com vergonha, você vai saber que eu vi você. Eu vi algumas pessoas cabulando a abertura da escola bíblica dominical. Outros dias eu não vi, mas Deus viu. E Deus sabe o que está passando no seu coração. Quando nós pensamos na nossa vida privada, a crente acha que tem vida privada. A nossa vida privada não é tão privada assim, porque nós somos orientados a exortar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a chamar a atenção de uns dos outros, a aconselhar uns aos outros. São tantos uns aos outros, perdoar uns aos outros. Nós somos chamados a prestar contas, a ser discipulados por alguém. Ou seja, alguém nos conduz no caminho do Senhor e pergunta, como é que está lá aquele problema, aquela situação, aquele pecado, você está vencendo ou não? Mas o que acontece é que muita gente tem vida privada. E aí nós temos, hoje em dia, computadores, celulares com senhas, com digitais, números complicados, letras e números, e ali estão segredos, que só você vê. Opa, Deus vê. Deus vê. E Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe sobre o seu vício, que você faz escondido. Deus sabe sobre a pornografia, que quem sabe você veja. Deus sabe quais são os seus pensamentos, e Deus sabe o que passa no seu coração. Deus conhece os pecados que acontecem entre as quatro paredes da sua casa e da minha casa. Ele sabe quando eu amo a minha mulher como Cristo amou a igreja, e quando eu desobedeço esse mandamento. Ele sabe sobre as agressões, se são físicas, se são verbais, que acontecem entre quatro paredes e que talvez ninguém mais saiba. Mas Deus sabe, Deus viu, Deus vê, e Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe se dentro da sua casa há negligência espiritual, se há negligência pessoal para com seus filhos, para com sua esposa, se há negligência, ou melhor dizendo, se há falta de respeito entre os cônjuges,
entre filhos e pais e filhos. Deus sabe, Deus viu, Deus conhece o seu coração. Deus está vendo todas essas coisas. E Deus está tratando isso com paciência. Mas a paciência de Deus chega ao fim. Ela tem um limite. Tem um momento que Deus traz juízo. Há um momento em que o limite da paciência de Deus termina. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, disse Isaías, ao povo que estava afastado de Deus. O povo não se arrependeu, não buscou o Senhor. Depois de alguns anos, vários profetas chamaram o povo de Deus ao arrependimento. Até que em um determinado momento, veio a Síria sobre o reino do norte. Até que em um determinado momento, veio a Babilônia sobre Judá, sobre Jerusalém. E o próprio templo de Deus foi assaltado, foi queimado. Porque Deus vinha tendo paciência, mas vinha levantando profetas e dizendo: se arrependa, porque eu estou vendo, porque eu sei, eu conheço. Hoje foi falado aqui, nós podemos adorar a Deus de 3 maneiras. E Deus disse isso no passado. Deus disse: olha, os teus lábios me louvam, mas o teu coração está longe de mim. Deus vê, Deus está vendo o cristianismo que eu e você estamos vivendo. E aí Deus viu que a maldade havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau o desígnio do seu coração, e Deus então decreta o seu juízo. E o juízo de Deus é forte, diz ali no verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas quando Deus decreta o juízo, qual é o sentimento de Deus? Diz aí no verso número 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. E aí, claro, você deve lembrar daquele outro versículo que diz que Deus não é homem para que minta ou para que se arrependa. Mas esse arrepender-se aqui quer dizer que Deus muda de posição diante do homem, mas mesmo ele sendo imutável. Porque quando o homem obedece a Deus e anda com Deus, aquilo que Deus faz é o homem estar em comunhão com Deus. Mas quando o homem se revolta, e Deus não muda isso, porque Deus é justo, porque Deus é santo, nisso Deus não muda. Quando o homem se rebela contra Deus, então ao invés de comunhão, a mudança de atitude de Deus é juízo. E esse arrepender-se é como o autor aqui, ele quer trazer para nós sobre aquilo que é o sentimento de Deus. Deus não se alegra no momento do juízo, de decretar juízo e nem de fazer juízo. Diz aí, e isso pesou no coração. Verso 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Você deve se lembrar de quando Jesus contempla, esqueci o nome dele, o irmão da Maria e da Marta, Lázaro. Muito bem, vocês estão lendo a Bíblia. Passaram no teste, brincadeira, eu esqueci mesmo. Lázaro está ali, e o juízo de Deus está sobre ele, a morte está sobre ele, quando a pedra é tirada, quando ele está lá enrolado nos panos, e já cheirava mal, Jesus olha para o juízo, e ele é Deus, e ele chora por isso. Quando ele olha para Jerusalém, e vê que Jerusalém, Deus levantou profetas, mas Jerusalém matou os profetas, rejeitou os profetas. Ele diz assim, olha, Deus como uma galinha, que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, tem vindo até vocês, mas vocês rejeitam a Deus. E o choro de Jesus também era porque Jerusalém agora rejeitava o profeta dos profetas, o rei dos reis, o sacerdote dos sacerdotes, rejeitava o próprio Deus, o verbo encarnado, o Salvador, o descendente da mulher. E para eles não haverá salvação, porque Jesus é a salvação. Foi o texto que o pastor leu aqui sobre os judeus. Os judeus rejeitaram e ficaram em desobediência, assim como os gentios, e todos estão debaixo da desobediência.
Mas o pior dos pecados é rejeitar o Salvador. Mas tem um lugar na Bíblia onde o juízo acontece e Deus diz, e a Bíblia diz que Deus se agrada. Você lembra de onde que é? É quando a Bíblia fala do servo sofredor. Quando a Bíblia fala do servo sofredor, a Bíblia então diz que esse tomará sobre si as nossas enfermidades. E ali naquele momento, agradou a Deus moê-lo. Qual é a diferença? Que Deus é esse que quando olha para esse homem aqui, pecador, Ele não se agrada, Ele se entristece, mas quando olha para o seu Filho encarnado, na cruz do Calvário, Ele se agrada de que sua justiça seja feita. É o Deus que através da sua justiça, feita em Cristo Jesus, justifica o homem pecador, para que ele possa ser salvo, para que a obra da serpente na vida do homem seja desfeita, e em Cristo Jesus, esse possa ter comunhão com Deus. Mas aqui, nós vemos que Deus, a sua misericórdia, ou a sua paciência, chega uma hora que termina. Chegou o momento do juízo de Deus. Mas em último lugar, o que é que Deus, Ele está fazendo? A Bíblia mostrou aqui para nós que Deus está demonstrando a sua paciência diante da corrupção do homem, que Deus decreta o seu juízo diante da corrupção do homem e que o executará, mas finalmente que Deus nos chama à esperança. O verso 8 nos diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Assim como lá em Efésios capítulo 2, quando vai falar da situação do homem, o homem que estava sob a ira de Deus, que estava condenado junto com Satanás, junto com esse mundo caído, nós temos um mas pela graça de Deus, sois salvos. Aqui nós temos Deus nos chamando à esperança. E eu queria que você fizesse o exercício, porque a gente quando fala em Noé, a gente já sabe toda a história. Desde criança a gente conhece a história de Noé, e já sabe que vai ter arca, que vai ter animais entrando na arca, que vai ter dilúvio, que vai ter 40 dias, que vai ter tudo isso. Mas faça o exercício como se você estivesse vindo daqui para lá. E aí esses livros sendo escritos vão contando a história da expectativa do descendente da mulher. E aí nós já lemos que essa expectativa estava na geração crente, quando ali no verso 29, nós vemos que Noé recebe esse nome, porque este, disse o pai dele, nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. E eu gostaria que você percebesse que em toda a Bíblia, Deus traz essa expectativa nos crentes, de que virá aquele que será o nosso Salvador, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, virá aquele que nos libertará dessa situação em que nós estamos. E aqui, a possibilidade é que esse poderia ser aquele que traria essa libertação. Claro, depois nós vamos ver que não é, porque nós sabemos já que é Jesus, nós já sabemos o final da história. Mas eles deveriam ter esperança naquele que achou graça diante de Deus. E é importante a gente falar que aqui há uma separação, inclusive, é como se fossem pequenos livros. E aqui no verso 9, começa outro livro que diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, e aí começa a história da arca. Mas o fim do primeiro livro, ele é aqui antes desse segundo: Noé achou graça diante do Senhor. Muitas vezes nós contamos a história da arca de Noé, e de Noé, dizendo assim: veja, Noé achou graça diante do Senhor porque ele era justo, porque ele era íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Mas o que essa separação, ela traz para nós é o seguinte: porém Noé achou graça diante de Deus. A consequência disso é que Deus o preservou no meio de uma geração ímpia.
E que Deus então, por sua graça, concedeu a este homem de ser aquele no qual os homens colocariam a esperança da salvação, a esperança de que o mundo continuaria. E essa é a ideia desse final. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O que será que vai acontecer depois? Você já sabe. Mas a ideia do livro é isso. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O juízo está sobre toda a terra, mas Noé achou graça diante do Senhor. E por que é que Noé, então, ele achou graça diante do Senhor? Porque algo não havia se cumprido aqui. Gênesis capítulo 3, verso 15. O juízo viria sobre toda a terra, mas a graça de Deus tem uma base, e essa base é e sempre será o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, aquele que já veio, Jesus Cristo nosso Senhor. A graça de Deus, ela não vem de Noé ser obediente a Deus, mas ela vem daquele que seria obediente a Deus, e que morreria por causa da nossa desobediência, e que receberia juízo, um juízo que agradou a Deus, diferente desse que entristeceu a Deus. Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando eu dou aula para classe de catecúmenos, eu digo assim: olha, nós devemos tudo a Jesus. É interessante que tem gente que não quer adorar a Jesus. Mas veja a sentença de Deus: no dia em que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. A pergunta é: por que não morreu? Por que nós continuamos aqui? Por que tem toledotes? Gerações e mais gerações escritas na Bíblia, e gerações e mais gerações depois que a Bíblia deixou de ser escrita. Por causa da graça que reside em Jesus. Se o mundo continuou, se nós continuamos, mesmo que nesse mundo de corrupção e maldade que merece o juízo de Deus o mais rápido possível, e questionaram a Pedro a respeito disso: Jesus vai voltar ou não? E Pedro vai dizer assim: olha, você acha que está demorado demais, mas não está não. Fique firme. As cartas de Pedro são sobre isso. Nós estamos sofrendo. Como é que a gente passa por isso? Está demorando a volta de Cristo. Vai voltar mesmo ou não? E ele vai dizer: fiquem firmes, porque Deus está tendo paciência. E Deus está aguardando que se completem o número dos seus eleitos. É isso que Deus, Ele está fazendo. Então, a esperança nossa, ela reside na promessa em Cristo Jesus, lá no comecinho da nossa história, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Nós não existiríamos se Deus não fosse dispensar graça através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós nem nasceríamos. O que isso ensina para nós? Isso ensina para nós tem para nós algumas aplicações. Primeiro, para o povo de Deus que estava lá no passado, Deus desmonta a ideia que eles tinham de que os homens eram filhos de deuses e que eles eram potencialmente bons, mas que lá em um determinado momento eles podiam escolher se ficavam bons ou se ficavam maus. Aqui eles são filhos do Deus, Criador do céu e da terra. E Moisés alerta a esse povo: cuidado com o pecado. A segunda aplicação para Israel é que Israel deveria se alegrar em ser a descendência santa que preservaria a semente da promessa, daquele que viria a salvação. Eles já estão vendo, como nós vemos a história daqui para trás. Noé foi aquele através de quem a descendência santa foi preservada, e agora o povo de Deus deveria saber que eles eram esse povo. O povo de Deus não deveria se misturar com outras nações, para que a sua fé não fosse prejudicada, para que eles não se tornassem idólatras, e se tornassem uma nação, que depois se tornou, e depois recebeu o juízo de Deus no tempo do exílio. A outra coisa, a importância da palavra de Deus. O conhecimento de Deus foi desprezado, até mesmo pela geração
pela geração de Sete. E por isso então, os princípios e valores de Caim, eles tomaram conta da humanidade, e eles então se desviaram da palavra de Deus, se rebelaram contra Deus. E aqui nós olhamos para nós como igreja também. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos aquele povo que ouviu sobre o fato do descendente da mulher que já veio, Jesus, o Salvador. Nós somos preservados pelo Salvador definitivo. Noé foi o Salvador temporário, não definitivo. Mas nós somos preservados pelo Salvador definitivo. Nós fomos aqueles que pela graça do Senhor a encontramos. Nós encontramos graça no Senhor. Nós somos o povo que preservamos agora, não a descendência, para que um dia venha o Salvador. Mas nós somos o povo que agora adora a Deus, como a descendência de Sete. Nós somos o povo que agora, no poder do Espírito Santo, testemunha a respeito de Deus. Nós somos o povo que somos chamados para encher a terra da glória de Deus, por causa da sua presença e do Evangelho, porque nós achamos graça diante de Deus. E não é por mérito, mas por graça, que Deus nos colocou como agência do céu na terra, para fazermos a diferença, assim como Noé fez a diferença. Aqueles que se colocam debaixo da vontade de Deus, cumprirão os propósitos de Deus cabalmente e farão a diferença na sua geração. Quer seja conhecido, quer não seja conhecido dos homens, mas Deus conhece as suas atitudes e o seu coração. E finalmente a pergunta: onde está Deus agora? O que Deus está fazendo diante de tanta injustiça? Deus está tendo paciência. Deus está tendo paciência para que mais pessoas ouçam o Evangelho e sejam salvas. Deus está tendo paciência comigo e com você, antes de trazer a disciplina, se você é filho de Deus. Mas Deus está tendo paciência com você, se você ainda não entregou sua vida a Cristo. Porque se o juízo chegar, e você não tiver se convertido ao Senhor, não tiver entregado sua vida a Cristo, você então morrerá eternamente, estará longe de Deus. E a Bíblia chama o lugar para onde vão essas pessoas de inferno. O próprio Jesus diz: e lá haverá choro e ranger de dentes. Deus tem paciência, Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, mas Ele avisa: daqui a um tempo haverá juízo. Mas há esperança. A esperança está na graça que vem em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em que você deposita a sua esperança? Não é a tecnologia, não é o dinheiro, não são os bons casamentos, não é a nossa inteligência, não é nada disso. Mas a graça de Deus deve ser a nossa esperança. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. E diante dessa realidade, de que Deus tem paciência, mas o juízo virá, que quebrantado diante de Deus, ouvindo essa palavra, você amoleça o seu coração e se arrependa daquilo que talvez ninguém sabe, ninguém vê, mas que te afasta de Deus. Deus sabe, Deus vê, Deus conhece o seu coração. E a Bíblia diz que pela graça, Deus tira o nosso coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que sofra as injustiças desse tempo em que Deus tem paciência, mas no último dia verá a justiça de Deus cumprida sobre a face da terra, mas também cumprida na sua salvação eterna e nos dias com o Senhor. De Deus não se zomba.
Se você está caminhando contra Deus, para longe de Deus, como cantamos no primeiro cântico, como um cego, como alguém de coração duro, volte-se a Deus e entregue sua vida a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pelo texto da sua palavra. Como é triste ver que algumas gerações se perderam totalmente. Para nós é triste pensar nisso, nós que somos pecadores, falhos, egoístas. Como deve ter sido triste para o Senhor chegar naquele momento em que o Senhor decide: agora basta, agora chega, chegou a hora do juízo, e o juízo vai ser derramado sobre toda a carne. E assim como lá no Éden, até mesmo a criação sofrerá os efeitos do juízo. Mas que bom que o Senhor é gracioso e misericordioso, porque haverá um juízo, mas haverá esperança em Cristo Jesus, para aqueles que se converterem, para aqueles que deixarem um culto de mentira, como foi dito aqui, para aqueles que não cantarem mais mentiras enquanto parecem te adorar, mas não te adoram, para aqueles que confessam seus pecados, se arrependem, confiam no Senhor e vivem esperançosos na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.